E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto seríssimo. Eu gostaria de te pedir paciência e que você assista esse vídeo até o final, que eu vou falar algo importantíssimo. Hoje eu vou usar como base Gênesis 19 e Juízes 19. E o que acontece nesses textos? Em Gênesis 19 nós temos o seguinte: Deus ele já tinha decidido que iria destruir Sodoma e Gomorra, e dois anjos do Senhor são enviados para Sodoma para resgatar Ló e sua família. Então Ló recebe aqueles anjos em sua casa e os homens da cidade vêm até a casa de Ló. Eles vão até a casa de Ló e eles pedem que Ló entregue aqueles homens para que eles tenham relações com eles. Ou seja, eles queriam abusar sexualmente dos anjos. E o que acontece em Juízes 19? Ali nós temos um levita que tinha uma concubina. A concubina vai embora, volta para a casa do seu pai e ele vai atrás dela. Então, quando ele parte com a concubina em direção à sua cidade, ele vai ficar numa cidade antes, que é Gibeá. E lá naquela cidade, ninguém quer receber eles, um homem idoso os recebe, e acontece algo muito parecido com o que tinha acontecido em Sodoma. Alguns homens daquela cidade vêm e eles vão até a casa daquele homem idoso e pedem o levita para que eles tenham relações com ele. E aí o que acontece? Ló, no caso, naquela situação, ele oferece as duas filhas virgens dele em troca, né, daqueles anjos. Só que não aconteceu, né, ele não chegou a dar elas, não chegou a acontecer isso. E já aquele homem idoso, ele oferece a sua filha virgem e a concubina do levita. E lamentavelmente a concubina ela vai até as mãos daqueles vadios e eles abusam sexualmente dela, e o final dela é trágico. Se você quiser saber o que aconteceu, eu vou deixar aqui Gênesis 19 e Juízes 19 aqui na descrição para que você possa ler esses dois capítulos. E é muito triste a gente ver a atitude de Ló, né, que oferece as suas duas filhas virgens, está disposto a preservar os anjos, mas ele está disposto a também entregar suas filhas para que isso aconteça. E aquele homem idoso, ele entrega a sua própria filha virgem para aqueles homens, né? Ou seja, ele pretende entregar, porque ele não chega a entregar. A Bíblia pelo menos não relata isso, que ele entrega. Então ele oferece aquela filha virgem dele e a concubina do levita. E o que eu quero dizer com tudo isso? Cara, o que eu posso enxergar na atitude de Ló e na atitude daquele homem idoso de oferecer as mulheres da casa para preservar um hóspede, o que eu posso enxergar nisso é fraqueza, pura fraqueza. E é justamente o tipo de atitude que um homem de Deus jamais pode ter. Porque se você é um homem cristão, um homem de Deus, você deve ser o protetor daquele ambiente que você está inserido, das pessoas daquele ambiente. Se você está ali com a sua família em uma situação de risco, você tem que ser o cara que vai estar na linha de frente, o protetor, que vai prezar pela vida dos outros e não pela sua autopreservação, né? Se você é um homem de Deus, você não pode estar com aqueles seus protegidos e pensar assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou entregar um aqui para preservar o outro. Ainda que isso custe a sua vida, se você não fizer isso. Porque aqueles homens estavam em desvantagem numérica e poderiam morrer se eles fossem batalhar com aqueles homens. Mas ainda que, cara, vou proteger as pessoas que estão aqui, isso vai custar a minha vida, mas eles vão conseguir fugir. Se essa é a opção que tem, é a opção que um homem de Deus tem que optar. Porque a nossa vida, ela tem que ser um sacrifício para o Senhor, né? E não tem como você negociar com um abusador, um agressor, porque essas pessoas, elas são psicopatas, eles são maníacos. Então eles estão dispostos a fazer qualquer coisa. Então como é que eu posso oferecer uma filha virgem, ou minhas filhas virgens, para monstros como esse? Isso também me faz lembrar um caso que está acontecendo agora, né? Que está repercutindo muito nas notícias, que foi de um monstro anestesista que se aproveitou de uma situação ali, onde uma mulher estava no parto, e ele abusa sexualmente da mulher, que foi flagrado em vídeo.
Eu me lembro que eu estava até na academia, quando apareceu essa notícia, eu vi pela primeira vez, estava ali a descrição, e aí eles foram colocar as imagens daquilo acontecendo. Cara, me deu um nó na garganta. Eu me senti mal, não consegui nem ver aquilo. Então, a gente não pode ser o tipo de pessoa que olha para uma barbárie dessa, algo horrível como isso, e age como se fosse algo normal, algo natural, não se importa. Deus odeia, abomina a injustiça, e nós, como cristãos, devemos odiar e abominar a injustiça também. Então, uma situação dessa deve gerar revolta em nós. E devemos ter a consciência de que nós devemos ser protetores. A gente não pode deixar que no ambiente onde nós estamos inseridos aconteça uma coisa do tipo, onde uma pessoa que está ali numa posição de serviço e proteção seja o agressor. Se a gente sabe de um caso desse e nós somos omissos, deixa pra lá ou se faz de doido, cara, tem algo de errado. Tem algo de errado, muito, muito errado. Então, inclusive, eu já vou falando aqui, porque eu não sei quem vai estar assistindo esse vídeo, mas se você é uma pessoa que tem pensamentos imorais ao extremo e que não luta contra isso, você aceita esses pensamentos e talvez você estaria até disposto a fazer algo errado, algo criminoso, né? Cara, procure urgentemente ajuda pastoral e também psicológica, certo? Porque não é normal um homem, uma pessoa que se diz cristã, tomar uma atitude como aquele cara tomou, ou ter pensamentos e estar disposto. Não, eu faria a mesma coisa. Não, jamais na vida. Entende? Isso aqui não era nem para eu estar falando óbvio, né? Obviamente que não era nem para eu estar falando isso, que é algo tão óbvio, que eu acho que não deveria nem ser comentado. Mas, para ir finalizando o vídeo, eu gostaria justamente de deixar essa mensagem. Cara, seja uma pessoa protetora, uma pessoa que ama a Deus e ama o seu próximo. Você não pode julgar a sua vida mais valiosa que a vida do seu próximo, certo? E eu também gostaria de falar algo que eu não queria esquecer. Uma coisa que gera revolta é justamente as leis do nosso país. Eu estava assistindo um documentário que se chama Entre Lobos, que é de uma plataforma que se chama Brasil Paralelo. E eles mostram a questão da segurança pública no nosso país e as leis como são leis absurdas. E um cara como esse, que abusou sexualmente de uma mulher, talvez ele não vai ter uma punição severa. E deveria ter uma punição muito severa para que sirva de exemplo para outros psicopatas. Você como cristão não deve ser contra leis severas, porque a própria Bíblia vai te dar respaldo para isso. No Antigo Testamento falava, se eu não me engano, sobre um abusador, um agressor, digamos assim, agressor sexual, ele ser punido com a pena de morte, né? Também no Novo Testamento, se eu não me engano, em Romanos, não sei se é no capítulo 13, vai falar sobre a autoridade de portar a espada. Então, você não usa a espada para cortar o cabelo, né? Você usa justamente para punição ou para alguma agressão. Então, o cara ser punido seria o melhor, né? Que ele tivesse uma punição severa para que outros psicopatas, outros agressores, eles vissem isso, eles pudessem ver isso e pensassem 1000 vezes, 1 milhão de vezes antes de tomar uma atitude como essa. Que isso seria um freio para eles, de fato. Mas, lamentavelmente, no nosso país, a gente tem umas leis tão ridículas e absurdas que provavelmente esse cara daqui a poucos anos talvez vai estar de volta aí nas ruas, né? Então, não tenha um falso amor, cara. Eu não estou dizendo que você não possa pregar o evangelho para um monstro como aquele, né? Eu acredito que ele também deve ouvir o evangelho, mas eu não digo que isso vai poupar ele de uma punição, porque deve haver uma punição para que sirva de exemplo para outros, ok? Então tenha consciência das coisas. Não vai achar que essas pregações de ursinho carinhosinho, que é tudo amor, é tudo graça, que você deve achar, não, eu queria dar um abraço naquele cara. Não, cara, não existe negociação com esse tipo de pessoa. Você pode pregar o evangelho para ele estando na cadeia? Pode. Ele pode sofrer uma punição severa? Deve, ok?
Mas não acho que é somente, oh, vamos abraçar ele e chorar. Não, cara, não tem negociação com esse tipo de pessoas. Assim como não tinha que ter negociação entre Ló e os homens de Sodoma. Não tinha que ter negociação entre aquele homem idoso e os homens de Gibeá. Então vamos levar essa lição para a vida e entender que nós devemos ser protetores e agir de acordo com a vontade santa de Deus. Deus é santo e nós devemos buscar ser santos como Ele é santo. E é isso. Deus abençoe vocês.